Está tendo um excesso de diagnóstico de TDAH, que não é TDAH, é exaustão cerebral. Quando a gente pega assim pra entender, as pessoas geralmente, elas vão pegar aqui, ó. Tem um efeito que é o que você falou do sono. Mas além do sono... Onde tá? Aqui, ó, isso. Tá. Além do sono, tem saúde mental, saúde física e as funções cognitivas, Você está dizendo, né? Quando o impacto excessivo do celular na saúde geral. Isso. Tá. Além de ser da leoa que mordeu antes de dormir, que é o sono, o que mais? Sim, mas que aí afeta? A pessoa já está dependente. Quando a pessoa está em grau de irritabilidade grande, é um sinal. Pois é, partiu pra mordida, eu já falei, caraca, amigo, o trem tá feio. É verdade, não sei quem é esse seu amigo, mas ele tem uma grande chance dessa parceira dele, esposa, namorada, não sei, tá com um pouquinho de uso excessivo. Eu seria modesta, tá em uso excessivo, que é prenúncio de dependência. Ia fazer igual aquele ator do Zorra Total fazia, abre o olho, quando dá inveja, né? Zeca Pimenteira. Zeca Pimenteira. E além do sono, a gente também tem, igual o que atrapalha, além desse vício, né? Tem a luz azul, que suprime a melatonina. Com certeza, a luz azul do celular, ela esculhamba o sono. Mas sabe o que é ruim também? É que todo viciado, assim, todo dependente, ele é muito bom em argumentar, porque ele já fala, não, mas o meu aqui, ó, a luz azul, eu já alterei, já mudei. Mas aí tem o estilo do conteúdo, aí tem o resultado, olha pra você ver. Exatamente. Quanto maior o tempo total de sono, a qualidade reduzida e consolidação da memória. Não tem jeito, não tem jeito. Tem até um ditado, né, que eu ouvi ontem, eu esqueci, que fala, faça greve de fome e sede, né, mas não de sono. Com certeza. O sono é uma hora de atividade muito intensa do cérebro. Por sinal, antigamente tem células no cérebro, tem os neurônios, tem os axônios, e antigamente tem uma que chama glia. A glia é como... Antigamente achava-se que era um enchimento. Sabe um enchimento, assim, que ficava ali para sustentar as sinapses, para sustentar o... É como se fosse uma coisa gelatinosa, assim, que sustentava a estrutura do cérebro, tá? Quase que o pão de ló no bolo, né? Só pra sustentar. É como se fosse uma coisa de sustentação. Então, você achava que aquilo só servia para aquilo, para dar uma estrutura. Hoje, a gente sabe que a glia é como se fosse um sistema linfático, né? Então, ele passa a noite inteira desintoxicando as substâncias, limpando, é como se fosse uma faxina que é feita no cérebro. Que legal. E vai pra onde quando isso que eles limpam? Então, entra no sistema linfático e vai, e sai. Entendi. E o sistema linfático, em algum momento, ele encontra, né? Uma forma educada de falar que ela vai pro banheiro. Bacana. Não é banheiro, é que nem o sangue passa e ele vai pro rim. Uhum. O rim tem ali a filtragem do sangue. Entendeu? Entendi. Forma educada, né? Entendi. Sim. É uma limpeza, é uma desintoxicação. O próximo agora lá, saúde mental. Porque quando você tá ficando dependente, né, e tudo não consegue dormir, a falta do sono é um mediador-chave que conecta o uso noturno de telas a sintomas depressivos e ideação suicida. Tem ainda mecanismos de recompensa variáveis nas redes sociais, que são idênticos aos jogos de azar, criando um ciclo viciante. E quando a gente fala criar nisso tudo, imagina. É igual os jogos de azar, a pornografia, a dependência química. O mecanismo é o mesmo. E o que eu acho bem interessante é, por exemplo, quando associa a sintomas depressivos, porque... Se você dorme mal, se você está viciado, você está com as substâncias todas alteradas, dopamina super alta, que você está naquele prazer imediato, né? De rolar as telas, você simplesmente está acelerando esse motor cerebral. É como se você esquentasse o motor. E aí você não dorme direito, então você não esfria esse motor, você não desintoxica esse motor. Chega uma hora que você vai para exaustão. E da exaustão para ir para depressão... É muito rápido. É muito rápido. Entendi. Agora, a gente pensando nisso tudo, como que não era falado isso antes, né? Porque por mais que tenha 20 anos e tudo, uma geração inteira foi crescida e educada através do celular. Mas eu acho, é muito sedutor.
Eu não sei como é que vai ser, porque assim, eu sou de uma geração que eu vivi o mundo intensamente antes do celular, antes de rede social. Ela mandava pombo correio, eu entendi. Não, não é pombo correio, mas tinha carta. A gente mandava carta por correio. Carta. Eu não peguei essa época, não. Cartão. Na época de Natal se mandava cartão. Então a gente viu o antes e o depois. Tem coisas muito confortáveis? Tem. Mas também tem coisas que a gente viu que não é tão legal. São os efeitos colaterais da globalização. São os efeitos colaterais. Eu fico mais preocupada com a geração que já nasceu sem qualquer tipo de uso que não seja da tecnologia direta. Eu fico muito preocupada, por exemplo, com as crianças. Difícil, né? As crianças, por exemplo, eu me lembro que em 2010, 2009, eu estava no aeroporto e aí tinha um computadorzinho, era um notebook pequenininho assim, e eu estava assim, aí um bebezinho, uma criança, acho que de 1 ano, chegou e começou a tocar na tela, e não no teclado. E foi engraçado que o pai falou, não, é porque eu comprei um computador que é touchscreen. Ele trouxe de fora. E a criança já estava. Eu falei, gente, que coisa. Tá e logo... avançado, tá? Hoje ele é o Elon Musk. Não, e ele nunca... Ele falou... Aí o pai ainda falou assim, me preocupa, porque ele nunca teve acesso a nenhum computador que não fosse touch. Ele já vinha assim. Entendi. Então, eu não tenho noção. A facilidade é tão grande que a nem facilidade... o que era normal antes pra ele, hoje em dia vai ser normal. Não, porque ele já nasceu assim. Vai ser muito mais difícil. Então, se a gente pensar que crianças que têm mais atividade ao ar livre, crianças, por exemplo, que fazem a cama, criança que prepara um café da manhã, sob supervisão de adulto, ensinando, tem maior predisposição a serem mais bem-sucedidos na vida, a serem mais independentes, fica complicado, né? Porque a dependência é muito grande. Vai só dificultando, né? E olha pra você ver que legal isso. O uso excessivo está ligado a alterações estruturais do lobo frontal, afetando a capacidade de filtrar informações irrelevantes. Pode até mesmo induzir a comportamentos relacionados ao TDAH. Eu digo muito, a gente está tendo um excesso de diagnóstico de TDAH, que não é TDAH, é exaustão cerebral pelo uso abusivo de celular, que está simulando um déficit de atenção. A culpa é sua, porque antes de te conhecer eu nem sabia que era TDAH. Hoje em dia... Não, tudo bem, mas olha só. Agora. Sim, mas a gente tem que separar o joio do trigo. Entendi. Tem muita coisa que parece TDAH, mas não é TDAH. Por exemplo, se você tá usando o uso excessivo, o sono está alterado, você começa a ter sintomas depressivos, você começa a ter perda de atenção, perda de concentração, você acaba tendo sintomas... Te faz ainda saúde física, igual você não faz mais comportamento... Sedentarismo, porque nenhuma. você faz aqui, vou ficar aqui 1 hora, quando vai ver você tá 8 horas. Então come mal, tudo ruim, aí no final é TDAH. Exatamente. Então a gente tem que... Não estou dizendo que não existe, TDAH existe, é um fato. Até mas porque uma amiga não... nossa tem, né? Mas não do jeito que... Né, amiga? Amigo. Mas não do jeito que estão falando. Tudo a pessoa fala assim, não, porque eu não estou conseguindo prestar atenção. Aí você vai ver desde quando? De 3 anos para cá. Isso não é TDAH. Porque TDAH é desde sempre. É um funcionamento. Tudo bem que um TDAH que submete a excesso de tela, ele fica pior. Os efeitos se veem muito mais rápido. O que acontece quando junta essa bomba, né? A depressão vem mais rápida, a exaustão vem mais rápida. Só isso. Aquilo que você falava, que às vezes a pessoa nem sabia que tinha TDAH, ela ia em você por depressão e descobria que era... Exatamente. A gente tinha que fazer o movimento inverso. De onde começou? Mas você tem alguém com esse funcionamento? Aí você ia começar a fazer... a pesquisa do HPP, História Patológica Pregressa. Você ia lá na infância, saber se pai, ou mãe, ou tio, ou avô, lembrava esse funcionamento. Mas você chegar, porque nos últimos 6 meses eu tô mal, não necessariamente é TDAH. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma falta de atenção por excesso de informação. A maior dificuldade de um TDAH na vida em geral depende, porque assim, nenhum TDAH é igual ao outro. O critério para a gente tratar não é se é TDAH ou não, é o quanto ser TDAH traz sofrimento e limitações. E dentro do ser TDAH, quais sintomas que incomodam? É a impulsividade, jogando os relacionamentos
ladeira abaixo? É a desatenção, gerando desorganização, falta de planejamento? É a inquietação, fazendo que uma pessoa não consiga, por exemplo, ir ao cinema, porque não consegue ficar dentro de uma sala de filme por 2 horas? Não consegue ver um filme em casa? Não consegue assistir uma série, porque a inquietação é tamanha que ele tem que estar o tempo todo se mexendo? Tudo pode ser prejudicial, mas tudo tem jeito, tudo tem que ser organizado. Agora, sem o conhecimento de si, do seu funcionamento e aonde pega para você o TDAH, ninguém vai poder te ajudar. Por isso que você tem que ter conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? No meu curso Superando o TDAH, eu pego na sua mão e mostro passo a passo como transformar a inquietude de uma mente em uma força poderosa que trabalha sempre a seu favor. Aproveite que o curso está em uma condição incrível. Conheça o curso agora mesmo.